Outro ponto interessante é que quando a palavra é pregada de forma fiel, do maior ao menor, do rico ao pobre, todos são alcançados pela mensagem do Evangelho. Porque o texto diz que a conversão não é setorial. Em Nínive não acontece a conversão somente entre os pobres. Não é a classe miserável ou os mais violentos que são encontrados pela bondade e pela misericórdia de Deus, mas o palácio também. Diz o texto que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Deixa eu tentar trazer luz sobre esse texto, porque ele, quando eu estava estudando, ele me impactou de forma que eu não consegui conter as lágrimas. Há um protocolo entre reis, pelo menos reis modernos. Os reis nunca ficam de pé para ninguém. Por exemplo, há uma história, quando a rainha Vitória foi assistir o Messias de Handel, que é um clássico. Ela foi instruída: majestade, ninguém, ou melhor, a senhora, diferentemente dos outros, não pode colocar-se de pé. A senhora é a soberana. E quando chegou no ato de Aleluia de Handel, quando cantava-se Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquela mulher se levantou, ergueu a sua mão e falou: Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que aconteceu aqui foi isso. Eu quero que você imagine o grande rei da Síria. As notícias chegam. Ele sabe a realidade do seu povo. Ele conhece a maldade do seu povo. Ele sabe que é gente má. Ele sabe que é gente podre. Ele sabe que é gente violenta, promíscua. E chega a notícia de que as pessoas estavam ouvindo a mensagem de um homem que estava dizendo: arrependam-se, e elas estavam se arrependendo dos seus pecados, cobrindo-se com vestes de saco, jogando pó sobre si, chorando arrependidos. E o texto aqui é claro em dizer, meus amados e queridos irmãos, que o rei se levantou do seu trono. E aí eu fico imaginando os súditos reais, olhando aquilo, enxergando aquilo, e vendo o que aconteceu, e a notícia chegando. Ele está pregando, há uma pessoa pregando a mensagem redentora, que salva pecador, que perdoa pecador. E quando a mensagem do Evangelho é pregada, não somente pobres se levantam e se prostram, mas reis se prostram diante do Deus Todo-Poderoso.